Capítulo 12. Conselho de Administração e Diretoria. Administração da companhia. Artigo 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores. Parágrafo 2º. As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, Conselho de Administração. Artigo 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo Estatuto. Seção 1ª. Conselho de Administração. Composição. Artigo 140. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis em qualquer tempo, devendo o Estatuto estabelecer. Inciso 1º. O número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o processo de escolha e substituição do presidente do Conselho pela Assembleia ou pelo próprio Conselho. Inciso 2º. O modo de substituição dos conselheiros. Inciso 3º. O prazo de gestão, que não poderá ser superior a 3 anos, permitida a reeleição. Inciso 4º. As normas sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho, que deliberará por maioria de votos, podendo o Estatuto estabelecer quórum qualificado para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo único. O Estatuto poderá prever a participação no Conselho de Representantes dos Empregados, escolhidos pelo voto destes, em eleição direta, organizada pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Voto múltiplo. Artigo 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 0,1 do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho, e reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos num só candidato ou distribuí-los entre vários. Parágrafo 1º. A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 horas antes da Assembleia Geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos acionistas, à vista do livro de presença, o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho. Parágrafo 2º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no parágrafo 1º, infine. Parágrafo 3º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição. Nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho. Parágrafo 4º. Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração, em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente. Inciso 1º. De ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% do total das ações com direito a voto, é. Inciso 2º. De ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no Estatuto, em conformidade com o artigo 18. Parágrafo 5º.
verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 1º e 2º do parágrafo 4º, ser-lhes facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido pelo inciso 2º do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Somente poderão exercer o direito previsto no parágrafo 4º os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de 3 meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral. Parágrafo 7º. Sempre que, cumulativamente, a eleição do Conselho de Administração ceder pelo sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais do que 50% das ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o Estatuto, compõem o órgão. Parágrafo 8º. A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o parágrafo 4º. Parágrafo 9º. Vetado. Competência. Artigo 142. Compete ao Conselho de Administração. Inciso 1º. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Inciso 2º. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 3º. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. Inciso 4º. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132. Inciso 5º. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Inciso 6º. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. Inciso 7º. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. Inciso 8º. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Inciso 9º. Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Parágrafo 1º. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 2º. A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, parágrafo 4º, se houver.